Olá, alunos do LAC Concursos, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não importa a hora que você esteja estudando, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, aqui no nosso site lacconcursos.com.br. Legal, gente? O meu nome é Antônio Cato Júnior e eu sou o seu professor de informática aqui do nosso querido site, aqui o site LAC Concursos. O meu nome é Antônio Cato Júnior e aqui está o meu e-mail, gente. Olha só, antoniocatojunior@gmail.com.br. Esse é e-mail pessoal, tá? Qualquer dúvida você pode estar me enviando um e-mail, que eu assim vou estar prontamente respondendo para você esse e-mail assim o mais rápido possível. Às vezes eu recebo, estou em viagem, estou em algumas outras atividades, demora um pouco para responder, mas você pode ter certeza, gente, você pode ter certeza que eu vou estar respondendo assim que puder. Me mandem e-mail para elogiar, por dúvidas, para criticar, não importa. Entre em contato comigo. Legal, gente? Olha só. A nossa aula de hoje é para aqueles candidatos que estão estudando para uma prova uma prova elaborada pela Banca CESP. Exato, gente. O nosso curso aqui 100% focado focado na Banca CESP, exatamente, focado nas questões, na metodologia de aplicar questões aí da Banca CESP, que eu gosto de falar para vocês, que é uma das bancas mais difíceis, se não a mais difícil, junto com a Fundação Carlos Chagas, aí são, sim, sem sombra de dúvida, as bancas que mais cobram do candidato. Legal, gente? Bom, não quero assustar vocês, vou falar que a nossa aula de hoje é ferramentas de sistemas do Windows 7. Exatamente, nós vamos explorar aí essas ferramentas aí que estão presentes no Windows 7 para facilitar, para ajudar, para o quê? Para deixar a nossa vida mais fácil, mais segura, tá? Não tenha dúvida disso, que essas ferramentas que estão disponíveis no Windows 7 são verdadeiras, eu posso dizer assim, são ferramentas que nos auxiliam e muito, gente. Legal, nós vamos estar explorando aqui, tá? A gente vai entrar, nós vamos explorar uma a uma, tá? Eu vou mostrar para vocês onde está. Mas antes eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma introdução, tá? Vou falar o que é ferramentas de sistemas, qual é a função de cada uma, assim, vai estar bem aqui. Vai estar escrito aqui para vocês, aqui nos slides do material, tá? Se não baixou o material, vai lá, corre, pausa a aula, vai lá, vai na opção, na grade de aulas lá, baixa o PDF, baixa lá o PDF com os slides dessa aula, para você o quê? Para você poder estar acompanhando aqui conosco o raciocínio, o desenvolvimento dessa atividade. Legal, gente? Vamos lá. Ferramentas de sistema, gente. Conjunto de ferramentas que auxiliam o bom funcionamento do computador, garantem a integridade do sistema operacional. Como assim, professor? Não é o sistema operacional que mantém a sua integridade? Bom, em partes. Só que essas ferramentas aqui, gente, elas são utilizadas para quê? Para auxiliar o bom funcionamento do computador. Tá? Se elas usadas de maneiras corretas, se elas usadas com periodicidade, como assim? Todo mês você tem que usar uma ferramentinha dessa. Se você nunca usou, você vai ver que tem várias ferramentas aí que você pode estar usando aí todo mês, quinzenalmente, para o quê? Para garantir, né? Para garantir que esse computador esteja funcionando de maneira correta. Eu posso dizer para vocês que essas ferramentas, gente, são verdadeiros funcionários, tá? São verdadeiros funcionários, cada uma com uma função, tá? Para auxiliar aí no bom funcionamento do computador. Você vai ver lá na frente que tem uma ferramenta, gente, que serve o quê? Para fazer uma limpeza no nosso hard drive, tá? Nós temos uma ferramenta que serve o quê? Que serve para organizar os nossos arquivos. Nós vamos ver que a gente tem uma ferramenta para garantir o quê? Para garantir que a gente salve os nossos arquivos, que a gente não perca os nossos arquivos. Tá? Nós vamos ver que nós temos várias ferramentas que servem para isso, para nos auxiliar aí a não perder nada, não deixar o sistema travar, não deixar o quê? Não deixar o sistema entrar em tela azul, por exemplo. Tá? São várias ferramentas aí que servem para auxiliar no bom funcionamento do computador.
Uma ferramenta é nada mais do que isso. Por exemplo, uma ferramenta de mecânica, por exemplo, uma ferramenta, uma chave de fenda, uma chave Phillips, não vai te ajudar a desmontar alguma coisa? Então, as ferramentas do sistema são exatamente isso. Eu vou falar aqui para vocês quais são as principais ferramentas presentes aí no Windows 7. Vamos lá, nós temos aqui a ferramenta de limpeza de disco, gente. Essa aqui é uma ferramenta que quase ninguém usa. É uma ferramenta muito bacana que a gente vai estar observando. A gente vai estar trabalhando com ela aqui para você aprender onde está e quando fazer essa tal da limpeza de disco. Só para adiantar um pouquinho, ela nada mais é do que ela vai fazer uma varredura, vai jogar fora tudo que tem de lixo no seu computador, no seu hard drive, gente. Verificação de erros, tá? Isso aqui pode ser chamado também de scan disk, tá? Ela vai fazer uma verificação de erros aí no seu HD. Nós temos aqui o desfragmentador de disco, gente. Essa ferramenta é muito legal, eu costumo usá-la a cada 30 dias no meu computador. Se você nunca usou, você vai ver que bacana que é o funcionamento dessa ferramenta. Painel de controle, esse sim eu posso dizer que é a principal, por quê? Porque é a que a banca mais cobra. Gente, nós temos que ter o quê? Uma memória fotográfica, gente. Exatamente, nós temos que ter uma memória fotográfica, porque a banca quer saber onde é que está o detalhe, onde que está tal ferramenta, em qual opção que eu vou, qual o caminho que eu tenho que percorrer até chegar em tal opção. E esse cara aqui, o painel de controle, é o cara que mais cai. Isso aqui, recentemente, eu tenho acompanhado várias provas, né, da banca CESP. Eu percebo que ela pergunta em qual submenu, por exemplo, em qual menu está a opção de atualizações. Eu já falei isso, tá? Já falei isso na aula de Windows 7. Aqui a gente vai dar uma recapitulada, uma repaginada aí no painel de controle. Restauração de sistema. Isso aqui é uma ferramenta que ninguém usa. Tá? Pouquíssimas pessoas, eu mesmo já me vi em maus lençóis aí, por não ter feito um ponto de restauração de sistema, que a gente vai falar. E por último nós temos o backup. Esse aqui, gente, esse cara aqui, esse tal de backup, a gente vai ter uma aula à parte. Tá? Vou falar rapidamente sobre ele, a gente vai ter uma aula completa, tá, sobre o backup. Por quê, professor? Porque eu vejo que existem provas aí, às vezes a própria banca CESP pede backup individual. Ele pede o backup assim bem detalhado. Então a gente vai falar bastante aí sobre backup em uma outra aula, tá? Vai ser a nossa próxima aula, uma aula bem específica aí, tá? Bem específica sobre backup, uma aula bem bacana também. Então, são essas aqui as principais. Tem mais? Tem mais sim. Você vai ver que tem mais ferramentas. Só que essas são as principais. Backup, restauração de sistema, painel de controle, disco, desfragmentador de disco, verificação de erros e limpeza de disco. Essas são as principais ferramentas do sistema Windows 7. Vamos lá, vamos falar sobre a limpeza de disco, gente. Permite que você remova os arquivos do HD, desnecessários do HD, libere espaço em seu sistema e melhora a velocidade de acesso às informações. É recomendado que a limpeza seja feita semanalmente. Opa, professor, comprei meu computador tem 1 ano e eu nunca fiz uma limpeza de disco. Gente, você está cheio de tranqueira. Porque, olha só, o HD, o hard disk, o hard drive, gente, é a mesma coisa de um quarto. A gente começa a acumular o quê? Sujeira no chão, a gente começa, numa mesa, por exemplo, uma mesa de trabalho. A gente começa a acumular arquivos, papéis desnecessários em cima da mesa. É a mesma coisa com hard disk. O que acontece? A gente começa a acumular informações desnecessárias, principalmente, gente, principalmente na internet. Principalmente na internet, que a gente começa a baixar arquivos temporários, a gente começa a baixar cookies, né? A gente começa a baixar imagens, e que isso vai deixando o HD cheio, vai deixando o HD com informações desnecessárias. E o que acontece? O limpeza de disco, essa ferramenta sensacional do Windows, o que ela vai fazer? Ela vai lá no nosso HD e vai fazer uma varredura e vai nos indicar, ó, você tem aqui 1.2 GB que é lixo eletrônico. Exatamente, que é lixo eletrônico. Estou sugerindo que você faça a limpeza, que você descarte esses arquivos.
Tá? Você pode ter certeza, se você nunca fez, faça. Terminar a nossa aula aí, você vai apertar primeiro você vai atribuir uma nota para nossa aula, claro, e vai lá e vai fazer uma limpeza, porque, gente, a gente não sabe o tanto de arquivo desnecessário, tanto de imagem, de cookies, de arquivos desnecessários de internet, principalmente hoje, que são os arquivos que vão encher o nosso HD. Vai deixar vai deixar o acesso ao HD demorado. Às vezes eu preciso de um espaço para um arquivo importante, eu não tenho, porque eu estou lá com um lixo eletrônico no nosso computador. Então, gente, olha só. A principal função da limpeza de disco é o quê? É liberar espaço do seu sistema e remover arquivos desnecessários. Gente, isso aqui é uma ferramenta muito legal. Eu vou mostrar para você já aonde que está inserida essa ferramenta. Tá? Vamos lá, mais uma. Verificação de erros. Serve para localizar e corrigir arquivos corrompidos. Pode ser utilizado em HD ou qualquer sistema de memória auxiliar. Gente, essa ferramenta aqui de verificação de erros, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, a gente vai lá, desliga um computador e corrompe. Desliga um computador com um arquivo aberto, por exemplo. O que vai acontecer com esse arquivo? Gente, arquivo é um conjunto de dados, de informações. Ele vai ser o quê? Vai ser corrompido. Tá? E aí, esse programa, o que ele faz? Ele consegue identificar os arquivos que estão corrompidos. Tá? Os arquivos que estão corrompidos, o que ele faz? Ele consegue restaurar, na sua maioria das vezes, consegue restaurar esses arquivos, chamados bad blocks. Isso, exatamente. O que acontece? Ele pega lá os blocos de informações que estão corrompidos e consegue, assim, na maioria das vezes, ele consegue restaurar, né? Consegue restaurar esse arquivo. Gente, isso aqui também é chamado de scan disk, tá? Verificação de erro ou scan disk é a mesma coisa. Era muito comum isso aí no Windows XP, tá? Às vezes a gente desligava o computador, desligava no dedão lá, acabava a energia. O que acontecia? Na hora de a gente iniciar o computador, ele dava a opção lá de verificação de erros, aí ele começava a fazer a varredura no HD e geralmente ele conseguia resolver o problema. Hoje já está inserido dentro do Windows, né? A gente vai estar vendo aí também, mas é uma ferramenta muito, muito bacana. Então, guardem isso. Verificação de erros serve para localizar e corrigir arquivos corrompidos. Pode ser utilizado em HD ou em qualquer dispositivo de memória auxiliar. Espera aí, professor, como assim em qualquer dispositivo de memória auxiliar? Claro, que seja não volátil, claro, e que seja o quê? Que seja um pendrive, por exemplo. Estou lá com um pendrive, ele está com um arquivo corrompido, eu vou colocar lá no computador e vou fazer uma varredura no meu pendrive para ver se tem algum arquivo corrompido. Ele vai fazer o que? Ele vai fazer a correção ou num HD de bolso, um HD portátil, né? Qualquer dispositivo aí que seja de memória auxiliar, eu posso também estar fazendo essa mesma verificação para estar vendo se tem algum arquivo corrompido, coisas do gênero. Legal? Então, verificação de erros serve exatamente para isso, gente, para verificar se tem algum arquivo corrompido. Ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar restaurar esses arquivos. Vamos lá, mais uma ferramenta. Desfragmentador de disco. Esse aqui é uma ferramenta muito interessante. Eu tenho quase certeza que pouquíssimos alunos já fizeram aí a desfragmentação do seu disco. Desfragmentador de disco é um aplicativo que visa melhorar a velocidade com que o computador lê as partições de arquivos fragmentados. Como o nome já diz, ele procura em todo o disco rígido por arquivos que estão fragmentados, lá entre parênteses, em pedaços, e os une novamente, tornando a leitura mesmo mais fácil e mais rápida. Olha só, gente. Você tem que ter na cabeça o seguinte: o HD, ele é um disco, certo? Ele é um disco. Ele começa o quê? Ele começa a escrever, né? Ele começa a escrever as informações preenchendo esse disco, certo? Ele começa a preencher as informações preenchendo esse disco. Só que é o seguinte, gente, às vezes, o que acontece? Ele escreve um arquivo em um pedaço, né? E depois ele tem um arquivo subsequente a esse, ele escreve em outro pedaço completamente distante, tá? O que isso acontece?
dificulta a leitura, gente. Por exemplo, eu vou deixar mais fácil aqui. Por exemplo, vamos fazer uma hipótese que o HD seja um prédio de 20 andares, certo? Aí ele vai lá, ele vai colocar informações sobre uma pasta tal do primeiro andar. Aí de repente informações da mesma pasta ele vai lá e coloca no 20º andar. Tá? O que aconteceu? Ele fragmentou as informações dessa pasta, desses arquivos. O que acontece? O que o fragmentador vai fazer, gente? Ele vai pegar as informações do primeiro andar e vai unir com as informações do 20º andar. Vai fazer exatamente, vai pegar as informações dessa pasta tal, que está no 20º, e vai colocar no primeiro andar junto com as informações pertinentes a essa pasta. O que acontece? Ele vai deixar esses arquivos com uma leitura mais rápida, com uma leitura mais eficiente. E, gente, nós fazemos isso constantemente. Por quê? Como hoje nós temos um mar de informações, né? Como hoje nós temos um mar de informações, é muito comum que a gente o quê? Que a gente tenha vários e vários arquivos fragmentados. Exatamente, às vezes até arquivos do sistema operacional. E o que acontece? Não tem quando você vai abrir o Explorer, você vai abrir algum arquivo, está demorando muito, fica lendo o HD, torna o processo muito lento. Na maioria das vezes, com apenas uma desfragmentação de disco, você pode melhorar e muito a velocidade do seu computador. Isso acontece muito em computadores que nunca passaram por uma desfragmentação. Para quê? Para unir, para organizar esses arquivos. Por exemplo, eu tenho um arquivo do 4º andar que tem arquivos que está no 6º. Ele vai unir todos os arquivos. É um processo demorado? É sim um processo demorado. Eu acho essencial, super essencial, que você faça isso no seu computador. Eu vou mostrar para vocês onde está o fragmentador de disco. Mas eu quero que você tenha o seguinte conceito na cabeça. Que o desfragmentador de disco, ele vai organizar os seus arquivos. Ele vai o quê? Ele vai desfragmentar os arquivos fragmentados. O que é um arquivo fragmentado? É um arquivo que está em partes, em pedaços. Ele vai unir os arquivos para o quê? Para que esse funcionamento se torne mais rápido e mais eficiente. Legal? Painel de controle. Esse cara aqui chove em prova de concurso. Permite acessar configurações do sistema operacional. É possível personalizar, instalar e remover programas, configurar a internet e várias outras funções. Gente, aqui as principais configurações do computador no Windows 7 estão presentes no painel de controle. Nós já falamos dele, tá? Já falamos sobre ele aonde? Na aula de Windows 7. Nós já falamos sobre o painel de controle. Né? Então, mas, independente, ele é o local onde você tem as várias configurações do sistema operacional. Nós vamos falar um pouco sobre ele hoje também, fica tranquilo. E por último, restauração de sistema. A restauração de sistema o ajuda a restaurar os arquivos do sistema do computador para um ponto anterior a tempo. É uma forma de desfazer alterações do sistema no computador sem afetar os arquivos pessoais, como e-mail e documentos. Essa ferramenta aqui já me deixou na mão por erro meu. Tá? O que acontece? Restauração de sistema. Eu vou criar um ponto. Por exemplo, eu formatei o computador e quero criar um ponto de restauração. O que ele vai fazer? Essa ferramenta, ela vai identificar tudo aquilo que eu instalei que está instalado no computador naquele exato momento, naquela exata hora, naquele exato dia. Beleza, criei um ponto de restauração. Se porventura, futuramente eu instalar algum programa, algum software, algum malware por engano, algum programa, algum software que não venha, que comece a fazer o que? Meu dispositivo travar. Se eu quiser restaurar o meu sistema, o que acontece? Essa ferramenta aqui vai ter lá registrado o que eu tinha instalado naquele exato dia, naquele exato momento, naquela exata hora. E tudo aquilo que eu instalei posterior a essa data, ele vai desinstalar, ele vai jogar tudo fora. E, gente, isso resolve muito problema. Uma vez eu estava com um problema no meu computador, que eu estava com extrema dificuldade de acesso à internet, dificuldade de navegação. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma restauração do meu sistema. Gente, acabou o problema, meu computador ficou novo de novo, ficou uma maravilha. Então, eu recomendo que você também faça um ponto de restauração. Ele faz sozinho, tá?
se eu não me engano, semanalmente ou quinzenalmente, ele cria um ponto de restauração no seu computador. Você pode visualizar depois que vai ter vários pontos de restauração. Eu aconselho você formatar o computador, por exemplo, eu formatei, tá? Não instalei nada e já cria um ponto de restauração ali, para que você tenha uma boa segurança aí para alguma adversidade, para alguma dificuldade futura aí. Legal? E por último, nós temos a ferramenta, aliás, o backup. Ferramenta do Windows que faz cópia de segurança das informações definidas pelo usuário. O procedimento pode ser automático ou manual. Gente, essa ferramenta aqui de backup do Windows, ela faz exatamente isso. Ela faz uma cópia de segurança das nossas informações, certo? Só que é o seguinte, gente, esse tema aqui, backup, tá? Backup ou cópia de segurança, a gente vai ter uma aula específica disso, tá? Nós já temos uma aula específica de backup, tá? Que você vai estar assistindo posteriormente, após essa aula, você vai estar assistindo a aula de backup. Por quê? Porque é um conteúdo mais extenso. É um conteúdo que envolve várias mídias, que envolve procedimentos, envolve estilos de backups diferentes. Então, nós vamos estar estudando aí ela em outra aula, única e exclusivamente uma aula de backup ou cópia de segurança. Legal, gente? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar no Windows, nós vamos entrar na tela, vou colocar a tela aqui para vocês e vocês vão o quê? Vocês vão assistir aí o manuseio, a navegação aí, aonde encontrar essas ferramentas dentro do Windows. Vou pedir o pessoal da edição colocar na tela aí. Pode pôr na tela aí, pessoal. Bom, pessoal, olha só. Aqui nós estamos na área de trabalho aqui do nosso computador aqui do site LAC Concursos. Legal? Aqui nós temos aqui o Windows 7 rodando. Então olha só, nós vamos ir aonde? Aqui no botão iniciar, tá? No ícone iniciar, nós vamos vir aqui nós vamos ir aqui no cadê? Voltar aqui, iniciar todos os programas, viu aqui? Nós vamos ir aqui no acessórios e nós aqui dentro do acessório, gente, nós temos aqui as ferramentas de sistema. Você viu que nós temos vários aqui. Nós temos várias ferramentas aqui, mas eu vou falar as principais aqui. Primeiro nós vamos falar sobre o desfragmentador de disco. Você já tem a explicação do desfragmentador aí, eu já falei para vocês. E aqui eu tenho, gente, olha só. Eu tenho a ferramenta dita cuja aqui, a ferramenta desfragmentador de disco. Olha só, aqui eu posso fazer o que? Eu posso configurar, eu posso agendar para que se faça uma desfragmentação no meu HD. Por exemplo, eu posso colocar semanalmente, diariamente e mensalmente. Aqui não está selecionado, não está configurado ainda, tá? Está na hora de fazer uma desfragmentação aqui no computador. Mas tudo bem. Aqui eu vou cancelar. Você viu aqui na minha caixa aqui, você viu que eu tenho as opções aqui de configuração de agendamento do meu desfragmentador. Ótimo, legal. Aqui eu tenho as unidades, tá vendo? Aqui eu tenho o C2 ponto, eu tenho o D2 ponto. Aqui eu tenho o meu pendrive. Como assim, professor? Nunca foi executado uma desfragmentação no meu pendrive. Como assim, professor? Exatamente, eu posso desfragmentar discos, não só o HD do computador. Assim como eu posso desfragmentar o meu pendrive, eu posso desfragmentar um HD de bolso, um HD portátil. Você está entendendo, gente? Então, o desfragmentador de disco eu posso desfragmentar, eu posso fazer uma desfragmentação de qualquer tipo de mídia aí, sendo ela um pendrive, um HD de bolso, né? Eu posso estar organizando. E aqui, gente, olha só, eu tenho as opções de desfragmentar, né? Eu tenho a opção de analisar disco. Como assim analisar o disco, professor? Eu posso verificar se tem algum, como é que eu posso te falar? Se ele vai me dar um diagnóstico do meu hard disk, né? Ele vai me dar um diagnóstico do meu HD. Então, se você nunca fez, gente, se você nunca fez essa desfragmentação, faça. Quer uma dica?
antes de dormir, tá? Você vai lá e vai executar a desfragmentação de disco. Por quê, professor? Porque demora, tá? Isso aqui demora e demora muito. Já vi casos aí que demora 3, 4 horas para desfragmentar. Compensa o resultado? Compensa. Fica muito mais rápido, né? Fica muito mais rápido mesmo. Então, aqui nós vimos aqui a nossa ferramenta de desfragmentador de disco. Aqui em cima fala, ó, desfragmentador de disco consolida arquivos fragmentados no disco rígido do computador para melhorar o desempenho do sistema. Se você vir aqui, você vai ver que tem mais informações aí do desfragmentador de disco. Vou fechar aqui. Então, nós conhecemos aí a ferramenta desfragmentador de disco. Eu vou fechar esse cara aqui, nós já conhecemos, fica a dica aí, vai lá e executa. Voltamos aqui, todos os programas, acessórios e ferramentas de sistema. Olha só, muitas vezes eu já vi a banca CESP cobrar qual é o caminho para chegar em tal ferramenta. Então guardem isso aqui, iniciar todos os programas, acessórios e ferramentas de sistemas. Esse é o caminho correto para você chegar nas ferramentas, tá? Vamos lá, outra, limpeza de disco, gente. Olha aqui o famoso limpeza de disco. Isso aqui é uma ferramenta mais simples, tá? Aqui ele vai fazer o que? Ele vai selecionar, tá? Ele vai selecionar o disco, tá? Ele vai selecionar o disco, apenas o seu hard disk, tá? Apenas o HD do computador que ele vai fazer a limpeza. O que ele vai fazer, gente? Exatamente aquilo que eu disse. Ele vai fazer uma varredura, tá? Ele vai fazer uma varredura em todo o nosso HD e vai procurar o quê? Vai procurar lixo eletrônico. Nada mais, nada além do que isso. Ou arquivos muito antigos também, tá? Às vezes pode acontecer de arquivos muito antigos, dele está o quê? Dele está que a gente não está utilizando há muito tempo, eles nos sugerem o que? A eliminar esse arquivo para o quê? Para aumentar e disponibilizar mais espaço para o nosso HD, para o nosso sistema. Você pode ver aqui, ó, que ele tem a opção do C2 ponto e a opção do Recover, né, que é o D2 ponto. Então ele dá a opção de fazer apenas, tá, gente, no nosso hard disk. Voltar aqui, todos os programas. Cadê você? Acessórios. Opa, cliquei errado aqui, gente. Cliquei sem querer aqui no Windows Movie Maker. Aqui, todos os programas. Acessórios. Ferramentas de sistema. Então, falamos aqui do desfragmentador. Falamos do limpeza de disco. Vamos falar sobre o limpeza de disco. Já falamos, vamos falar sobre o painel de controle, gente. Aqui nós estamos no painel de controle, que é uma ferramenta que cai muito em concurso público. Como que cai, professor? Gente, ela, na maioria das vezes, a banca quer saber onde está, por exemplo, as opções de Windows Update. Está dentro de onde? Está dentro aqui do sistema e segurança. Tem as opções do Windows Update. Tá? Eu quero saber onde estão as informações do firewall. Está aqui, ó, painel de controle, sistema, firewall, gente. Aqui vai dar o firewall. O Windows, aqui através da barra de endereço, ele te dá o caminho certinho de onde está essa opção. Tá? Através da barra de endereço. O que eu aconselho você a fazer, gente? Eu aconselho a você, gente, a estar explorando esse painel de controle. Gente, está esmiuçando, por quê? Porque a banca quer memória fotográfica do aluno. Exatamente, a banca quer saber onde, por exemplo, onde está a opção de backup e restauração. Está aqui, ó, painel de controle, sistema, backup e restauração, gente, tá? Backup e restauração. Então, por exemplo, a banca quer saber onde é que eu faço para desinstalar um programa. Por exemplo, ela pode colocar lá na questão: eu tenho um programa tal, eu quero desinstalar tal programa. Qual é o caminho correto? Vai vir lá, painel de controle, vai ter lá desinstalar um programa que está dentro de programas e recursos. Eu tenho aqui a opção
de desinstalar. Você está vendo aqui, gente? Aqui em cima eu tenho o endereço de onde está a ferramenta. Painel de controle, programas, programas e recursos. Aqui eu tenho a opção aqui, ó. O painel de controle aqui, ele vai me dar uma lista completa dos arquivos, dos programas que eu tenho instalado. O que ele vai me dar a opção? Vai me dar a opção de desinstalar esses arquivos. Eu posso clicar aqui, por exemplo, e vir aqui e desinstalar esse programa. Tá? O painel de controle me dá essa opção. Dentro aonde? De programas e programas de recursos. Vamos voltar aqui no painel de controle. Então, o que eu aconselho, tá? Nós já fizemos isso na aula de Windows 7, mas eu aconselho mais uma vez você está memorizando de maneira fotográfica a posição de cada um desses aqui. Tá? Por quê? Porque a banca, ela cobra isso, já vi várias bancas cobrarem isso. Procurar, por exemplo, eu quero saber onde estão as opções eu quero saber onde está o status do sistema. Eu vou vir aqui sistema, eu vou vir aqui em sistema de segurança, tá? Já até me fala, até com a ajuda do computador a gente se esquece, mas você vai vir aqui Windows Update, tá? Ele vai me dar aqui um status do procurar atualizações. Opa, até o professor aqui errou aqui, gente. Até o professor errou. Mas, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, gente, onde que está o status do sistema Windows Update. Tá, cadê? Eu acho que eu estou me equivocando aí, gente. Onde está você? Onde está você? Olha aí, mesmo usando o sistema, eu já me esqueci onde que ele mostra o status de atualização. Não, é exatamente aqui no Windows Update, ele vai me dar um status das minhas atualizações. Olha aqui, ó. Eu tenho 12 atualizações importantes estão disponíveis e 6 atualizações estão disponíveis. Esse aqui é o que? É o status das minhas atualizações, gente. Certo? E, por exemplo, eu quero saber se meu computador está... Eu vou verificar o status do meu firewall. Vou vir aqui, firewall, verificar status. Olha aqui, ó. Ele vai me dar o status aqui, ó. Se está tudo verdinho aqui, ó, o que acontece? Meu computador está protegido. E, gente, a banca quer saber exatamente qual é o caminho, tá? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer, tá? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar em cada uma dessas opções aqui. Legal? Então, fica a dica para vocês aí. Ao término da aula, vai lá, entra no painel de controle, tá, gente? Entra no painel de controle e dá uma como é que eu vou dizer para vocês? Trabalha bastante aqui, ó. Decora cada uma da posição desses caras aqui. E vamos lá, nosso aqui sistema aqui. E olha só, e dentro de sistema e segurança, gente, eu tenho a ferramenta aqui de backup do Windows, tá? Eu tenho aqui a ferramenta de backup do Windows que vai aqui que eu vou estar trabalhando em uma outra aula nossa. Legal, gente? Vamos lá. Vamos voltar aqui. O que mais? Ferramentas. Vamos ver aqui. Acessórios. Ferramentas de sistema. Painel. Restauração de sistema. Olha só, gente. Aqui é a outra ferramenta aqui de restauração. Lembra que eu falei lá sobre a restauração de sistema? Que o computador cria o quê? Cria um ponto. Tá? Ele diagnóstico, ó. Nesse dia tal, horário tal, o sistema operacional tinha X programas instalados. E após essa data, o que acontece? Se eu precisar restaurar o sistema, ele vai desinstalar, tá? Ele vai desinstalar todos os programas que eu instalei após essa data. Exatamente é esse sistema do restauração de sistema do Windows 7 aqui. Tem a opção, olha só. Restauração de sistema pode ajudá-lo a corrigir problemas que possam fazer com que o computador fique lento ou pare de responder. Restauração de sistema não afeta nenhum dos seus documentos, das suas imagens ou dos dados pessoais. Programas e drivers instalados recentemente talvez sejam desinstalados. Esse processo é reversível. Legal, avançar aqui. Olha só que legal aqui, gente. Olha quantos pontos de restauração que meu Windows já criou aqui. Você está vendo aqui? Cada um desse aqui é um ponto de restauração. Entendeu? Está vendo aqui? Tem a data aqui, olha só. Tem a data, tem a data, tem a data. Se eu clicar aqui nesse aqui
e avançar, o que, que vai acontecer? Olha aqui, está escrito ponto de restauração automática. Se eu clicar aqui, desse dia, do dia 13/2, por exemplo, tudo que foi instalado após a data 13/2, ele vai desinstalar. Exatamente. E se não resolver, a gente vai o quê? A gente vai retrocedendo a data aí de restauração de sistema. Então, gente, olha aqui. Você está vendo que o Windows ele já cria o quê? Já cria pontos de restauração automática para você. Então, ponto de restauração automática, ponto de restauração automática, ponto de restauração automática, ponto daqui do Windows Update. Todos esses aqui são pontos de restauração. Tá, gente? Muito legal estar ativada essa opção aqui no computador. Cancelar aqui, porque eu não quero fazer nenhuma restauração de sistema aí. Shift F5, vamos, eu quero voltar lá, tá? E vou pedir aqui pro pessoal da edição voltar a imagem minha aqui. Por favor, gente, volta a imagem aqui. Bom, nós vimos lá as principais ferramentas aí do Windows 7. Legal, gente? E aqui eu tenho uma questão da CESP aí, claro, né? Questão da CESP. O procedimento de backup cria uma cópia de segurança dos arquivos armazenados em um computador e armazena em outra mídia ou em outro local. É exatamente isso, né? O backup ele cria o quê? Ele cria uma cópia de segurança dos nossos arquivos em outra mídia ou em outro local. Legal? Está correto. Mais uma questão aí da CESP 2011, legal. No Windows 7, a instalação e configuração de hardware e software pode ser feita a partir de... Gente, aonde, tá? Onde, em qual daquelas ferramentas que nós verificamos que eu posso adicionar ou remover um programa, tá? E também onde que eu posso adicionar e remover um hardware, tem essa opção também. É na barra de navegador do Internet Explorer? Não, não é. É aonde, gente? É no painel de controle. Aqui a letra correta é a letra B. No painel de controle, nós temos o que? A opção também de adicionar e remover um hardware. Nós temos a opção de adicionar e remover um software. Nós temos essa opção também no painel de controle. Fica a dica aqui, mais uma vez. Vai lá e explora muito, gente. Explora muito o painel de controle, porque o painel de controle costuma cair bastante na prova aí da CESP, tá? Costuma cair muito aí o painel de controle. Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que essa aula tenha contribuído com o seu conhecimento, que vá ajudar a classificação sua aprovação no concurso público. Peço encarecidamente que você avalie a nossa aula aqui embaixo, tá? Atribua uma nota aí para o seu professor. Fique com Deus. Qualquer dúvida, nos envie um e-mail que eu vou estar prontamente respondendo para vocês. Fique com Deus, gente. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.